Irmãos amados, estamos aqui começando essa transmissão e dando graças a Deus, por estarmos mais um pouquinho juntos. Meu querido irmão Teotônio, aí de Portugal. Oi, Ana, estamos alegres de ver aí você, Deus te abençoe também. Todos aqueles que têm tido a bênção de nós estarmos sendo reunidos nessas reflexões em volta da palavra de Deus, em volta da relação estabelecida, montada, uma estrutura montada pelo Senhor, por aquele que é o Criador de todas as coisas, Irmã Idamara também, Deus abençoe. Olá. Estamos no meio dessa etapa, dessa época, desse momento na história em que tantas são as dinâmicas de todos os lados funcionando a uma rapidez impressionante. Oi, Marco, Deus abençoe também. Pedindo a Deus, então, o Criador, que nos toque, que nos abençoe, que nos faça cada vez mais naquela construção que somente Ele pode fazer. Estamos aqui na casa do André, na casa da Letícia. A Samira já foi dormir, porque agora a vida dela deu uma mudada. Ela está cheia de atividades e acabou dormindo mais cedo, Olá, irmã Daiane, irmã Cirema, estamos aqui, dando essa abertura, nesse momento tão precioso da história em que nós estamos sendo conduzidos, segundo a própria orientação do Criador, dentro de um momento último, do epílogo da história, do epílogo de toda a relação, de toda a história. Irmã Lúcia também, que Deus abençoe e abençoe todos nós nessa continuidade que nós estamos sendo conduzidos a seguir. Pedimos a Deus que nos abençoe, queremos muito que esse toque da parte do Senhor, esse movimento que Deus faz em encontrar aqueles que são por Ele chamados, possamos então ser moldados e acrescentadas as dimensões de caráter, irmãos queridos, as dimensões de caráter que a pessoa do Espírito Santo faz a nós. Sim, obrigado, irmã Lúcia. O André está ali, a Letícia, recebendo esses parabéns. São 10 anos de casados e 30 anos da irmã Letícia, 30 anos de vida, Amém, amém. Passo para eles aqui, E essa é uma alegria muito grande. Hoje estávamos ensaiando um pouquinho antes aqui, quando a Samira ainda estava acordada, ela dizia assim: cadê os coraçõezinhos, vovô? Aí depois ela não aguentou, foi dormir. Então, estamos celebrando a construção mesmo de uma família construída na palavra do Senhor, construída em Cristo, na relação que o Senhor tem para a gente como pessoas. E nessa construção que começa no coração do Criador, que começa no coração de Deus, de uma maneira, viu, irmãos, que não é possível nós planejarmos nada, não é possível nós imaginarmos, porque são dimensões de uma grandeza extrema, dimensões de grandeza extrema. Nós estamos compartilhando aqui dessa alegria, desse momento, sim, de construção, de vida,
em Cristo, naquela relação que, conforme vemos no testemunho da Escritura, parte do próprio Criador, né? O Criador é aquele que criou todas as coisas e nos fez de uma forma muito distinta, né, irmãos? Nos fez de uma forma muito preciosa, de tal maneira que nós somos diferentes de tudo que foi criado. Evidentemente, dá para ver, embora a nossa ciência, chamada ciência, queira nos igualar a animais e nos colocar como um reino animal e, vamos dizer, de uma forma mais depreciativa ainda, afirmando que nós derivamos dos animais, viemos numa cadeia evolutiva até chegar onde estamos. Isso é absurdamente bizarro, né? Você, ao mesmo tempo que, vamos dizer, denigre o Criador, você denigre a você mesmo. Quer dizer, o ser humano ele não consegue perceber a distinção da sua humanidade. Em cada vez mais ele tem uma progressão para baixo, né, numa degeneração progressiva mesmo, vai tendo uma degeneração, vai havendo uma degeneração, de tal maneira que ele não concebe nem mesmo um Criador, né? Nem mesmo o testemunho das coisas todas criadas, das coisas todas existentes, elas não são capazes de mover a inteligência humana mais ao nível de ele afirmar um Criador, né? Embora nós sejamos ainda inteligentes, de uma certa forma, ao olharmos um celular, um computador, coisas assim, nós podemos ver ali uma marca, né? iPad, iPhone, da Apple, ou então da Samsung. Nós vemos aqueles nomes ali e nós não temos dúvida nenhuma em afirmar que quem foi o criador daquele celular, colocou o seu nome ali, né? LG, Apple, Samsung, seja lá o nome que for, né? Então, carro acontece a mesma coisa, roupa acontece a mesma coisa. Chega a tal ponto, determinados carros ou roupas, eles não são chamados mais de carros, nem de roupas. Elas são chamadas pelo nome do seu criador. Notem isso, né, irmãos? Coisas são chamadas como, olha, uma Ferrari passando ali. Ou, olha, um Armani, né? Olha, aí fala o nome de um perfume, quer dizer, não se fala perfume, não se fala um sapato, não se fala uma bolsa, né? Isso não se fala. Fala o nome do Criador daquelas coisas, né? Então, quando esse mesmo ser humano olha o universo, ele fala, não, isso daí não tem nada, isso veio assim por acaso e veio vindo, enfim, criam-se várias alternativas à verdade, né? E assim mesmo, ele nem sabe se ele veio de algum lugar e ele nem se importa mais, ele só não reflete mais. O nível da mentalidade humana, ela vai sofrendo um achatamento tão grande que ele não tem lastro de reflexão acima de qualquer nível que aponte alguma grandeza de significado da sua própria existência e realidade. Então, é uma tragédia muito grande. Por isso, evidentemente, que a maioria das pessoas, quando diante de um fanatismo absurdo ou um fanatismo totalitário, né, a nível de política, por exemplo, como o escândalo do esquerdismo mundial, muita gente cai, né? Muita gente se arrasta dentro desses porões, dessas masmorras infernais do esquerdismo mundial na política. Assim como acontece também na espiritualidade, na religião, essa quantidade de religiões, essa quantidade de interpretações, né? Chegando a tal ponto que muitas pessoas chegam a afirmar que pelo fato de isso tudo deve ser uma mentira,
então a pessoa chega à conclusão de que ele não deve ficar em nada. Então ele aceita o nada, quer dizer, é tudo mentira, então é melhor nada. Então ele sai de uma aberração e vai para outra aberração, né? E fica gerindo o seu próprio momento a momento, dentro das suas próprias conclusões. No meio disso, no meio dessa situação toda, o Criador ele não encontra nisso barreiras intransponíveis, de jeito nenhum, né? Tanto é que nos alcançou, né, irmãos? Os irmãos aí, irmão André, irmã Letícia, irmã Nancy, e vai alcançando as crianças, como a gente tem visto, a Samira, né? Vai alcançando cada um de nós em nossos, mesmo nas nossas mais baixas situações humanas. Então, ele nos alcança. Ao nos alcançar, ele nos faz aquelas pessoas que somente ele pode fazer, o que é testificado na sua palavra como nascer de Deus. É um nascimento que é revelado ao ser humano, que para existir como humano, ele tem que nascer de seu pai e sua mãe. Bom, isso não é nenhuma novidade, né? Olá, irmã Rosilei. Deus abençoe, irmã Rosilei. Você, todos aí na tua casa, família Miranda, amados, tão amados, né? Irmão, teu pai, né? Tanto tempo nós oramos juntos ali, às manhãs, preciosos momentos de oração, né? Ele lembra muito bem quantas e quantas batalhas nos campos do Senhor nós vimos decorrer vitória da parte de Deus por causa daqueles tempos de tantas orações, né? Certamente continua em oração e em vida no Senhor. Deus abençoe, lembrança a todos aí, né? E sempre o Senhor tem cuidado muito dos seus. E então, né, queridos, nessa grandeza do encontro de Deus conosco, nós estamos sendo impactados. Dimensões de realidades muito além daquilo que podemos compor como religião, como espiritualidade humana, coisas de qualquer nível, né? Então, tem um texto aqui, queria compartilhar com os irmãos, né? Está no Salmo 139, né? Então a gente tem aqui uma palavra, né, do Salmo, da parte de Deus, né, para nós, Salmo 139. Compartilhei com os irmãos, deixei escrito lá, né? Mas por estarmos orando e clamando ao Senhor para que nesse tempo de celebração, de tempo de casamento, de construção de vida, né? Letícia, André, né? Esse tempo de construção assim, da Samira crescendo, então tudo isso é a vida nossa no caminho de Deus. A gente encontra aqui o Salmo 139, um texto bem precioso, né? Quando ele fala assim no versículo 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Quer dizer, há uma revelação tão preciosa, irmãos queridos, da parte do Senhor para os seus, né? Uma revelação tão preciosa para os seus, que é como se ele dissesse assim, eu estou com vocês, e de tal maneira eu estou com vocês, né, que nunca vocês vão ter a experiência da minha ausência. Isso é precioso demais, porque quando se fala em ausência do Senhor, queridos irmãos, a gente é remetido para aqueles que de fato não conhecem o Senhor, né? A presença do Senhor, a face do Senhor, estar na presença desse Criador, desse Deus que não tem nada a ver com religião ou política, né?
mas que não significa que não é nada. Ele é o Deus Criador e Senhor. Aos seus, ele deixa exatamente revelado de que nós, por onde a gente for, a gente vai estar contemplando a face do Senhor. Nós vamos estar diante dele, né? Nós vamos ter uma relação com ele de presença, né? A ausência do Senhor, ou a não percepção do Senhor, como acontece em quase a maioria das pessoas, se dá, e por isso então a criação de religiões, a criação de sistemas políticos bizarros, de ciências bizarras, músicas bizarras, filosofias bizarras, né? Todas as produções fora da ordem de Deus, elas acontecem exatamente pela não percepção da face do Senhor, né? Pela não percepção da presença do Senhor. A pessoa, quando não tem, né, essa percepção, essa presença, a produção da sua vida é de uma degeneração e de uma progressão para uma degeneração cada vez maior, né, de uma perdição de conclusões e de um correr de uma forma, às vezes, quase insana dentro de um labirinto de nulidades. Ele fica ali naquilo, né? As pessoas passam a vida nessa situação, né? E vão vivendo desse jeito. Então, vamos dizer que o encontro que as pessoas terão com vamos dizer assim, a ação de Deus em não se apresentar face a face a eles é quando houver o juízo. Todas as pessoas serão chamadas à presença do Senhor. Mas quando as pessoas não têm essa relação que o Senhor Deus tem para nós termos com Ele, há de ter o dia em que todas as pessoas vão se encontrar com Deus. E nesse encontro serão rejeitadas por Ele. O face a face, no dia do juízo, para aqueles que não têm o Senhor na sua vida, é um dia terrível. É um dia de rejeição. É um dia de rejeição de Deus a essas pessoas. Né? Onde que isso está escrito? Tessalonicenses fala disso, né? Lá em Tessalonicenses, vamos dar uma olhada nessa palavra do Senhor. Em Tessalonicenses, quando ele diz assim, é bem importante, bem precioso que nós recebamos da parte do Senhor aquilo que Ele apresenta para nós como pessoas que foram alcançadas por Ele, né, para que a gente tenha essa relação adequada e correta com Ele. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Lá no capítulo 1, o Senhor testifica. Nós vamos notar, irmãos, que o Deus eterno e Criador, tudo Ele testifica na sua palavra. Não tem nada que não está esclarecido, não está falado. O que pode acontecer é o ser humano não saber disso, né? Pode acontecer. Até mesmo cristãos estão numa situação de desconhecimento da palavra do Senhor, né? Em favor das suas próprias ideologias cristianísticas, vamos dizer assim, né? Crísticas. Então aqui, 2 Tessalonicenses 1, versículos, vamos ver aqui,
5 em diante. Ele fala assim: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estais sofrendo. Se, de fato, é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Olha agora a expressão que ele vai usar: banidos da face do Senhor. Então, quando as pessoas que não são de Deus se encontrarem com o Senhor, quando eles forem ver o Senhor, eles vão ser banidos da face de Deus. Deus colocou: sofrerão a pena de destruição eterna e separação da presença do Senhor. Separação da presença do Senhor. Então, haverá uma rejeição de Deus quanto a essas pessoas. Quer dizer, quando isso vai acontecer? No dia que Cristo voltar, no dia que Cristo vier, né? Então, e da glória do seu poder, quer dizer, não haverá condições dessas pessoas estarem na presença do Senhor. Vê-lo face a face é algo dado, como nós lemos, irmãos, lá no Salmo, como ele diz lá: para onde fugirei da tua face, Senhor? Mas isso é tão bendito, meus irmãos. O Senhor nos fez, quando Ele nos chamou em Cristo, né? Quando o Senhor nos gerou em Cristo, como a gente estava comentando, quando um filho vai nascer, precisa nascer dos pais. E quando nós vamos viver e vivemos em Deus, nós precisamos nascer de Deus. É isso. Quando nós queremos viver aqui na terra, nós temos que nascer da terra. Quando nós queremos viver no reino de Deus, temos que nascer no reino de Deus. E para nascer no reino de Deus, temos que nascer de Deus. Isso não tem poder humano, não tem genética humana, não tem DNA religioso, não tem nada que faça isso. É Cristo que faz isso. É o poder de Deus que faz isso acontecer numa pessoa. Quando isso acontece, você então passa a estar na presença do Senhor. Você está na presença do Senhor. Você já está como filho de Deus, né? Então, o Senhor tem uma condição de presença perante nós, revelada aqui na Escritura, né? Então, para todo o resto do mundo, que não tem esse novo nascimento, o dia de ver o Senhor face a face, presencialmente, é o dia do juízo. Vai ser terrível, porque não tem condições dessas pessoas resolverem a questão em relação a Deus naquele dia. Para cada um de nós sermos resolvidos nessa questão de Deus, para cada um de nós resolvermos essa questão de Deus, nós somos resolvidos por Deus. Ele nos alcança, Ele nos toca, e aí nós vamos seguindo a nossa vida, como família, como pessoas que têm dons e que trabalhamos, enfim, todas essas questões vão sendo vividas já numa relação com Deus, né? Então, irmãos, o Senhor, Deus, o Criador, Ele se revela a si mesmo com uma vontade de fazer isso extrema também, né? Absurda. Ele se revela a si mesmo. Ele quer que as pessoas vivam Ele, né? Experienciem Ele. É uma dádiva. Isso é uma dádiva, né? Então, o buscar de Deus ao coração humano é uma dádiva. É algo dele. É algo que vem do próprio Criador. Não tem como a religião fazer isso, né? Não tem como qualquer atividade
humana, né, fazer uma coisa dessa, né? Quanto a questões doutrinárias, que os irmãos estão falando aí, tocando no assunto, as questões doutrinárias que surgem nos movimentos de qualquer nível, cristãos, né, principalmente os cristãos, ao longo da história, eles foram gerando doutrinas, por exemplo, declarações de fé, né, confissões de fé. Então, a gente, se for estudar as confissões de fé, a gente vai encontrar, assim, dezenas de declarações de fé, né? E isso é uma aberração. São aberrações sobre aberrações. A fé, ela não é uma declaração, né? A fé não é uma declaração. A fé é um viés, uma relação acontecendo com o próprio Criador. A questão de formação de denominações e religiões é a prova da mais completa distância do ser humano do seu Criador. É claro que, para confundir mais a cabeça das pessoas mais simples, eles usam a semântica. Quando a gente fala o império semântico, né, quando a gente lida com essa questão de semântica, cada religião tem a sua semântica, o seu uso das doutrinas bíblicas. E aí as pessoas vão vivendo aquilo ali. E cada grupo religioso tem a sua experiência doutrinária, o que é uma aberração, né? A palavra do Senhor, o Deus é um. Não há 2 deuses, não há 3 ou 4, há um. Não é possível ele falar uma coisa numa esquina e na outra esquina ele falar outra coisa, né? Numa igreja ele fala uma coisa, na outra ele fala outra. Então Deus ele está meio caduco, ele é um esquizofrênico, ou ele tem Alzheimer, ele anda um pouco, ele esquece tudo aquilo que ele falou para os batistas, e aí para a Assembleia de Deus ele fala outra coisa. Para os metodistas fala outra, para os pentecostais outra, para os católicos outra, e assim ele vai. Cada hora que ele passa numa esquina, Deus vai falando uma coisa. Quer dizer, isso é evidentemente que você tem que fazer, pelo menos, ser sincero e fazer uma pergunta, né? Ou Deus é esquizofrênico e está errado, ou nós estamos errados como seres humanos. Qual que é o mais provável, né? Qual que é o mais provável? Né? Que Deus esteja errado, esquizofrênico e tendo Alzheimer, ou o ser humano que, sem ter Alzheimer, sem ser esquizofrênico, decide por si mesmo criar as suas próprias vias doutrinárias, né? Então, é até muito simples isso, né? E nós vimos outro dia também, não vimos isso, mas Números no capítulo 6, Números lá no capítulo 6, irmãos, vejam bem o livro de Números, né? Então, aqui lá no comecinho da Bíblia tem um livro de Números. Numa dessas partes, lá no capítulo 6, há uma expressão da parte de Deus, né, que diz assim, olha só, versículo 24, ele diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Então, eu já vi dezenas de religiões decorar isso aqui e ficar falando lá na hora da chamada bênção araônica, que tem a bênção apostólica, que está lá em Coríntios, e eles chamam isso aqui de bênção araônica, né? Então, amados, Deus, ele faz questão de dizer assim: a minha relação, a minha presença é contigo. A minha presença é contigo. O Senhor te abençoe e te guarde, te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandecerá o rosto, quer dizer, a presença do Senhor, né, estará sobre ti. E essa presença dessa dimensão que é falada aqui
é naquela relação de filiação, de relação com o Senhor, que nunca é possível acontecer depois, no dia do juízo, quando não tem o Senhor, para ver a face dele, como nós falamos, não se vê, ele está banido da presença do Senhor, porque ele não quis nada com o Senhor em todos os seus dias. Claro, ele pode ter entrado em religiões, ele ficou fazendo parte de denominações, ele conhece a Bíblia como um livro, o livro inteiro, decorou o tempo inteiro. É muito fácil decorar a Bíblia, irmãos, até o diabo decora a Bíblia. É o que primeiro que decorou a Bíblia foi o diabo. Né? Ele é o grande teólogo dos séculos, o maior teólogo dos séculos é o diabo. Né? Então, ele faz... E agora, realmente, filhos do diabo, como os judeus foram, né? Jesus disse que eles eram filhos do diabo, em João 8, né? Em João 8 ali. Não só os judeus foram falados diretamente como filhos do diabo, mas não são só os judeus, todos aqueles. Isso é extremo, porque os judeus conheciam a Bíblia demais, né? Então, quando hoje você tem uma quantidade de cristãos que conhecem a Bíblia assim, na palma da mão, como a palma da mão, conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de trás para frente, salteado, de cor, de todo jeito. Basta eu vejo, a gente fala um versículo, o pessoal já sabe. Eu já cheguei a falar texto assim, algum texto, o pessoal fala, mas eu já estudei, pastor, eu já sei, né? Então as pessoas já sabem. Ninguém desconhece a Bíblia. E se não desconhece, enquanto eu estou falando aqui, as pessoas pegam o Google lá e vão pôr naquele versículo e lá vem 1000 páginas falando daquele versículo. E a pessoa sabe mais coisa do que eu, só porque está lendo ali aquele resumo teológico que aparece na Wikipédia, no Google, qualquer lugar. É muito fácil. Né? O diabo fez isso, só que hoje o ser humano também fez e faz, através do copia e cola imediato que tem. Né? A questão com o Senhor é resplandecer o rosto sobre, é quando a presença é significativa, é real, ela resplandece sobre ti. Você sente o brilho, o calor, a presença, está vivendo aquela realidade daquela palavra e da relação profunda, né, com o Senhor. Então, esse resplandecer, essa presencial relação com o Senhor, ela é possível aos homens antes do juízo nesse nível de grandeza e de salvação, né? Então aí nossas casas, nossos lares vão crescendo, nossos dias, nós celebramos 10 anos de casamento, 20, 30, 40, 50, seja lá quanto for, mas nós sabemos que nosso fundamento é o Senhor. Celebramos 50 anos de vida, 100, sei lá quanto que a gente for viver, ou 2, ou 1, né? Nós celebramos porque sabemos que o Senhor é aquele que nos tem dado vida o tempo inteiro. Né, irmãos? Nós vimos então Gênesis 32 também, lá no capítulo 32, outro dia, juntos, nós pensamos juntos, sendo alcançados por essa palavra do Senhor, quando Jacó, naquela transformação de sua vida, né, deixando de ser Jacó e vai passar a ser chamado de Israel. Então nós vimos que Israel não é simplesmente uma nação, ou passou a ser uma nação depois, né? Ou um nome, e também passou a ser um nome, mas no seu fundamento, Israel significa aquela pessoa que foi alcançada por Deus lá no vale de Jaboque, e ali ele foi tocado pelo Senhor, ele foi transformado pelo Senhor, ele foi mudado pelo Senhor. Né? Passou a ser chamado daquilo que estava acontecendo. E como é precioso quando a gente ora por um filho da gente. Isaac, ele sabia que tinha uma luta na sua casa. E ele foi orar ao Senhor. Ele disse assim: Senhor, abençoa o meu filho Jacó. Abençoa o meu filho Jacó. Irmãos, que bênção é quando
a gente percebe isso e ora pela família da gente. Somos pessoas que têm percepção de alguma situação e oramos por aquilo, né? Nós não vamos saber exatamente o que Deus vai fazer. Porque quando Deus estava agindo na vida de Jacó, né, numa relação compartilhada com a oração de Isaac, ele estava lá agindo, já o Isaac nem imaginava que seria daquele jeito que as coisas iam acontecer. Como Jacó seria transformado, irmãos. Então aqui no versículo 30, Gênesis 32, 30, Jacó disse assim, Peniel, aquele lugar se chamou Peniel, porque eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. A minha vida foi salva. A minha vida foi salva. Não tem nada a ver com grupamentos de gente, irmãos. Tem gente que fala assim, vocês têm que ter uma religião. A casa de vocês não pode ficar assim sem nada. Não tem que ter religião e nem tem que ficar sem nada. Nós temos que andar e ter Cristo em nossa vida, ter o Senhor em nossa vida, né? Aquele lugar, quando há um encontro com o Senhor, quando de fato a gente encontra com o Senhor, aquele momento é um Peniel. Peniel significa isso, nós nos encontramos com o Senhor. Eu encontrei um dia com o Senhor me encontrou o André, encontrou a Letícia, encontrou a Nancy, né? E vai encontrando a gente, isso é o Peniel da gente, cada um tem que ter o seu Peniel, o seu lugar de encontro com o Senhor, em que Ele vai nos transformar, nos moldar, nos mover a ser aquilo que só Ele pode fazer ser, né? Então a gente poderia celebrar 10 anos de casamento, 30 anos de vida, ou sei lá o que mais, mas sem o Senhor não tem significado de grandeza eterna nenhum, né? Então, Peniel precisa ter. Onde foi o seu Peniel? Ou não foi ainda, né? Para muita gente não aconteceu ainda o seu Peniel, o seu encontro. O Senhor te encontrou e te levou a uma condição tal em que você estava tão irredutível nas suas ideias que você não queria deixar a sua condição que você veio trazendo até então. Mas o Senhor, ao tocar em Jacó, ele ficou manco para o resto da vida, mas ele ficou curado para toda a eternidade, né? Então, quando o Senhor nos alcança, nós vamos ficar sabendo aquilo que a gente já foi, aquilo que nós éramos, como é que a nossa vida foi sendo mudada, né? Nós sabemos quem tocou em nossa vida, né? A transformação que está acontecendo. E então, lá no Salmo 30, meus irmãos, a gente tem uma palavra de, vamos dizer, de grandeza aqui da parte de Deus, no Salmo 30. Ele fala lá no versículo 11 e 12, que quando a gente é alcançado pelo Senhor, irmãos queridos, irmã Patrícia, irmão Cláudio, João, todos os amados aí, Deus abençoe, irmã Regiane também, Salim, viu, irmãos queridos? Salmo 30 diz assim no versículo 11, converteste o meu pranto em alegria, né? Eu até traduzi aqui, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste a minha morte, só Deus pode tirar a morte da gente, irmãos. Ele está dizendo assim, tiraste a minha morte e me colocaste as vestes de festa, para que o meu espírito te cante sem cessar. O espírito cantar a Deus sem cessar, né? Então, Senhor Deus meu, eu te darei graças para sempre. Salmo 30, 11 e 12, né? Irmãos, Deus, Ele trabalha em nós. Agora, a pessoa de Deus é tão extrema, a pessoa de Deus é tão extrema, o dom de Deus é tão extremo,
sua presença em nós, né? Que ele nos resgatou, que quando ele está de fato em nós, não tem falta nenhuma em nós. Como também não tem excedente. Deus nos completa plenamente. Plenamente. Mas ele é tão maior que nós, que cada dia que passa, nós temos alguma coisa nova a receber de Deus. Nós temos cada dia alguma coisa nova a receber de Deus, queridos irmãos. Receber de Deus, né? Então, o dom de Deus nos faz cheios dele mesmo. É ele que precisamos. É dele que precisamos, é do Senhor que precisamos, né? Agora, qual é a pessoa de Deus que nos faz tamanha ministração a ser a plenitude de Deus em nós, na medida exata de nos encher, né? Nos encher de Deus, sem ser excedente e sem faltar. Quem faz isso? Né? Então a palavra do Senhor diz isso em Efésios, né? Efésios, lá no capítulo, vamos ver aqui. Então, o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 16, ele fala: enchei-vos do Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus é a pessoa que nos dá de Deus a sua plenitude. Só que Deus, sendo ministrado em plenitude dentro de nós vamos recebendo de Deus, da grandeza de Deus e da novidade de Deus todo o dia. Algo novo há. Porque realmente Deus é maior que nós. É extremamente maior, não tem nem comparação, não há nem como, ele nem se preocupa em comparar isso, mas a relação de plenitude é o Espírito Santo que nos dá essa condição de recebermos de Deus na totalidade daquilo que precisamos para nos encher de Deus, nos encher de Cristo, nos encher de Deus o Pai, nos encher na koinonia, na experiência de relação com esse Espírito de Deus prometido, o Deus da promessa, prometido por Deus o Pai e rogado por Deus o Filho, e vindo a cumprir nesse último dia essa condição de nos fazer ser cheios de Deus na medida plena de Deus, sem faltar nada e sem exceder em nada, mas todo dia trazendo mais e mais de Deus para nós durante todo o tempo. Efésios, no capítulo 5, 18, fala isso. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Se você quiser andar com Cristo, você tem que ser conduzido pelo Espírito Santo para isso. Senão você não vai andar com Cristo, por mais teólogo que você seja da cristologia. Não tem como. É o Espírito Santo que ministra a plenitude de Cristo dentro de ti, né? É Ele que faz isso, é o Espírito Santo de Deus que veio para ministrar essa plenitude. Se você quiser, de fato, andar na plenitude de Deus o Pai, é o Espírito Santo que dá essa plenitude em tua vida. Por isso que no momento do nosso batismo, nós somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? Então, toda a pessoa do Deus Pai, toda a pessoa do Deus Filho Jesus Cristo é ministrada absolutamente na ministração do Espírito Santo. Não por uma teologia que nós aprendamos na Bíblia, não é possível. Não por uma religião ou por uma declaração doutrinária, não é possível. Essa grandeza de Deus só pode ser cheio
o nosso coração dessa plenitude de Cristo pelo Espírito Santo. É Ele que faz isso, né? É Ele que nos... Diz aqui em Efésios 4, no versículo 1 a 5, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo. Olha só, irmãos, o Espírito forma uma unidade. Não é possível ele formar uma unidade e nós termos uma dezena, centena de denominações. Isso é uma contradição, isso é um pecado, isso é uma aberração, é uma coisa anticristo. Igrejas é anticristo, denominações é anticristo, né? Declarações de fé é anticristo. Por mais bonitas que sejam, por mais bem intencionados que os irmãos possam ser, as pessoas preferem toda essa diversidade do que a unidade no Espírito. E o pessoal consegue seduzir as mentes dos irmãos, alguns conseguem fazer isso, ao longo de 18 séculos está sendo possível, em dizer aos irmãos que toda essa diversidade, mesmo assim, é uma unidade. Quer dizer, você tem que ser muito, vamos dizer assim, com a mentalidade já muito obstruída, muito degenerada, para você ouvir uma coisa que é contraditória e você dizer amém, né? Não existe nada disso. Não há nenhum lugar no Novo Testamento inteiro, em toda a Bíblia, que você tenha outra orientação de Deus além da sua unidade absoluta nele mesmo, né? Então, há uma unidade no Espírito, há um só corpo, diz aqui, há somente um corpo, um Espírito. Onde foi que o pessoal não entende isso? Que o corpo de Cristo é um. Então, mas as pessoas cristãs, ou os cristianismos, conseguiram fazer todo esse aparato ideológico, esquerdista teológico, de gerar toda essa contradição anticristo, gerando igrejas, denominações, doutrinas, tudo mais, e afirmando que isso aí é um corpo só. Isso é uma aberração, na verdade, né? Isso é uma monstruosidade. Isso é uma monstruosidade. Há um Espírito, há um corpo, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Tudo é um, porque é no Senhor, né? E como diz o versículo 5, então, concluindo, ele diz: há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus. Poxa, toda essa grandeza de revelação sobre quem é o Senhor não é suficiente para que a mente dos cristãos continue devastada e andando cada um pelo seu caminho e não percebam a direção que o Senhor quer dar e dá de fato aos seus nessa unidade nele, né? Nele. Ele é o Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Como que então nós podemos imaginar uma forma de relacionamento em relação a Deus que seja diferente disso? Não tem como, né? Mas o pessoal consegue fazer isso. Em 2 Coríntios 13, que é o texto que a gente estava falando agora há pouco, em relação a Arão, teve aquela parte lá, que na verdade não é uma decoração, não é uma bênção arônica, é uma revelação da presença de Deus.
em 2 Coríntios também, no capítulo 13, para os cristianismos dos séculos, isso aqui é a bênção apostólica, né? Então o pessoal não entende que isso aqui é a revelação também da pessoa do Pai, na ministração como Pai, como Filho e como Espírito, na relação que há na vida dos cristãos entre si, nessa unidade que há no Pai, no Filho e no Espírito, que nós somos conduzidos assim. A graça do Senhor Jesus Cristo, olha só, irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo só é possível estar em nós por causa da ministração que o Espírito Santo, na koinonia que há nele, a gente tem. É por causa da koinonia do Espírito. A palavra vai aparecer aqui mais para frente, nesse versículo, né? Então, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o Pai. Então, a comunhão, a koinonia e a koinonia do Espírito, quer dizer, o Espírito nos junta nessa koinos do triuno Deus e ministra e faz acontecer sobre os filhos de Deus a graça do Senhor Jesus Cristo, isto é, a presença do Senhor Jesus Cristo, as suas operações são feitas através do Espírito Santo, as suas ministrações é o Espírito Santo que ministra. Cristo, Jesus Cristo está no céu, mas ao mesmo tempo que está no céu, o Espírito Santo está em nós, formando uma unidade. Cristo é o cabeça. Como que ele faz funcionar ser Cristo como cabeça do corpo de Cristo? Pela presença do Espírito Santo, que ministra toda a ordem e a orientação de Cristo, mesmo Cristo não estando aqui. Quem está é a pessoa do Espírito, né? O amor de Deus, o Pai. Como é que o amor de Deus, o Pai, que é o próprio Deus e Pai, se manifesta em nós? Porque Deus é amor. Se manifesta na koinonia que o Espírito Santo faz acontecer. A koinonia é a casa estabelecida nessa dimensão em que se manifesta o Pai, o Filho e o Espírito em nós, nessa condição de existir como corpo de Cristo, sendo conduzidos na presença do Senhor, perante sua face, sendo manifestas as grandezas de Deus em nós, como um corpo só na terra, né? Assim a gente vai seguindo nesse último dia. A plenitude do Senhor vai se manifestando, né? Então, João 14... Em João 14, diz assim, olha irmãos, João 14, 16, Jesus rogou ao Pai, ele falou assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará, né, outro, que é aquela palavra que já vimos outro dia, que significa unidademente, vamos dizer, outro, é outro em unidade, mas é o mesmo em caráter, em substância, né? em divindade, é o mesmo nessas questões, mas é outro ao mesmo tempo, é outro em unidade, né? Isso é o significado da palavra grega aqui, outro. Consolador, né? Que significa aquela palavra grega dupla, que é parakaleo. Parakaleo, quer dizer, o chamado. Ele foi chamado, como vimos aqui, ele foi chamado para estar junto de nós, formando esse corpo de Cristo. Olá, irmã Juliana Saloto. Firme. Doris, Deus abençoe vocês aí. Né? Então, amados, 16 diz assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quer dizer, essa é a presença do Senhor, né? Em nós, vasos de barro, como diz Isaías 64:8, vasos de barro, agraciados pela extrema graça, né?
de estarmos conectados com o Senhor, né? E então toda a infinitude do Senhor, é então ministrada a nós cada dia mais e mais daquele santíssimo caráter que Ele tem e que Ele vai, vamos dizer, revelando ao nosso caráter e transformando o nosso caráter a ser assim como Ele é, né? Isso está escrito em Romanos 12 também. Romanos 12. Ele fala assim, vamos ver. Olha só, irmãos, esses textos, irmãos, é muito simples, né? São muito simples. Ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, né? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto é isso, o culto não é ir em igreja, o culto não é você formar um grupo teológico para estudar a Bíblia, o culto não é você fazer que agora vai ter um culto, o culto é você ofertando o seu corpo em um sacrifício vivo, porque é aí que está a graça de Deus, porque em Cristo foi o sacrifício do Cordeiro que foi morto para que nós oferecêssemos sacrifícios vivos, porque vivos por causa de Cristo. Agora oferecemos sacrifícios vivos, né? Entregando o nosso ser, nosso corpo, nosso pensamento, nossas vontades, nossas ideias, tudo vai ser pego pelo Senhor, né? Numa relação que assim como a gente está falando, vai acontecendo. Esse é o ato de culto verdadeiro. Culto é isso. Se você não fizer isso, não adianta você ir para qualquer igreja, qualquer lugar, não precisa. Ir já está errado. Não ir também já está errado. Porque você tem que estar em Cristo, em espírito e em verdade, e em uma atitude em que você, cada momento, está entregando o seu corpo. Aqui, quando fala corpo, é corpo mesmo, porque significa pé, perna, olho, né, cabeça, tudo, todo o teu corpo, todo o nosso corpo constituído para viver aqui na terra. Porque o pessoal entrega os seus corpos para sacrificar aquilo que eles gostam. Eles vão fazer isso, irmãos, eles vão fazer, né? E vão fazer para aquilo que gostam e que não é de Deus, e vão fazer para a morte, porque não é de Deus. Graça e paz, irmã Gemima. Então, esse é o culto verdadeiramente agradável a Deus, santo. Esse é o culto santo, esse é santíssimo, agradável a Deus. E não vos conformeis com esse mundo. Todo modelo que há dentro da existência não é de Deus. Se você vê uma igreja, não é de Deus. Se você vê uma denominação, não é de Deus. Se você vê uma declaração de fé, não é de Deus. As pessoas não entendem mais o sistema científico em que eles declaram o mundo como originado não por Deus, não é de Deus. O sistema de filosofia que elimina Deus, não é de Deus, né? O sistema de música que você vê as composições de aberração cada dia acontecendo, não é de Deus, né? O sistema político, como a gente está vivendo no Brasil, né, é absurdo, não é de Deus. Quer dizer, isso aí tudo, as pessoas entraram em cima do nosso mundo, adentraram aos sistemas das nações e sequestraram os povos de uma dimensão tal que eles não conseguem mais pensar. Eles estão abduzidos na mente, levados por uma aberração doutrinária ideológica, de uma esquerda anti-Deus, absolutamente satânica, e não percebem isso mesmo, né? Não é de Deus, né? Agora, todo o resgate que a palavra de Deus dá a nós, quando alcançados pelo Senhor, é trabalhar em todas as áreas, que todas as áreas gemem, clamando a manifestação dos filhos de Deus para nós, dentro do tempo, remir o tempo, em todas as ciências, né? Mas isso só é possível assim, numa relação
real com o Senhor, em que nós nos entregamos numa consagração absoluta a Ele o tempo inteiro. E aí o que vai acontecer? Haverá uma transformação. Deus é que faz isso, uma transformação corretamente feita, e não uma degeneração, que qualquer coisa que não é de Deus faz. Uma transformação em que a mente, o nous, o ser profundo do nosso ser, ele é, então, transformado, renovado. Essa renovação... Olá, Celcinho, Deus abençoe aí, pessoal de Paraíba. Uma bênção ver vocês aqui juntos, né? Então, queridos, essa transformação que vai acontecer da parte de Deus dentro do nosso nous, do ser profundo, né, é que vai capacitar, dar condições a nós de recebermos e experimentar. Tem gente que diz assim, poxa, eu queria experimentar a vontade de Deus. A vontade de Deus é assim que se experimenta, é assim que se vive. Dessa forma, como estamos vendo na revelação do Senhor acontecer, né? Aqui. Nós estamos vendo isso acontecer. Aqui na palavra, toda essa revelação, até que nós somos chamados a esse culto, que é isso, e então a não nos permitirmos tomar a forma do mundo, quer dizer, a forma na ciência, a forma errada na psicologia, na filosofia, na música, na arte, na teologia, na religiosidade, qualquer coisa, né? Então o mundo gerou formas para tudo isso, mas em Deus, o autor de todas as coisas, é que está a forma correta para a gente como ser humano, para todas as ciências, para tudo que há. Mas é evidente que só uma minoria que vai viver assim, não querem nada com Deus, não estão nem aí, não estão nem preocupados. E uma grande quantidade de cristãos também, devido a toda a ausência, né, dessa, vamos dizer, explanação da revelação de Deus ao seu coração, e que foram atravessados pelos teólogos das religiões, eles já não têm lastro, estão tão achatados que não conseguem sequer pensar e nem fazer a pergunta pura e simples: Senhor, será? Vê em mim, olha em mim se há algum caminho que não é certo. Será que o que eu estou fazendo é certo ou não, conforme a tua palavra? Isso não há mais. De tal maneira que aí está, como a gente tem colocado, né, que o homem, o ser humano, né, nas suas situações mais estranhas, suas regras, suas denominações, religiões, códigos de fé, declarações doutrinárias, enfim, tudo isso daí, né, em forjar rapidamente alternativas à plenitude, alternativas à majestade de Deus, alternativas à graça, ao poder do Senhor, a sua palavra, a sua revelação, a pessoa que ministra tudo isso, que é o Espírito Santo, né? Para que possa de fato andar conforme a vontade de Deus o Pai, né? Andando na soberania de Cristo, né? O ser humano nessa condição de tão cego, tão absorto dentro das suas iniquidades, né? Não é impossível Deus alcançá-lo de jeito nenhum, né? A teatralidade humana de forjar todos esses aparatos aí, anticristo, e andar por isso aí tudo, o Espírito Santo continua falando, tentando, procurando falar, chamar os filhos de Deus a ouvir o Senhor, né? Apocalipse 2 e 3 diz isso várias vezes, 7 vezes, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aos chamados, né? É claro que a teologia popular, a teologia das aberrações, já tem uma outra interpretação para 7 e outra interpretação para a palavra chamados.
né? Outra, que não está na Escritura, mas eles inventaram que 7 significa 7 fases do mundo, outros dizem que palavras chamadas a igrejas, e até na tradução está assim, né? Não está traduzido, né? Então o povo não sabendo cai enganado, né? Acaba caindo enganado mesmo, então, não sabe, cai. Mas o Espírito Santo mesmo assim continua chamando, ouça o que o Espírito diz. Mas uma grande parte de cristãos não quer, ele tem uma aversão ao Espírito Santo, tem uma aversão ao Deus e Pai, quer talvez a ideia dessas crenças mais animalescas, talvez, ou lúdicas, querem um Jesus que ele possa palpar. É um Jesus místico criado por muitos crentes, que eles dizem só Jesus, assim, só Jesus, mas o só Jesus é um Jesus lúdico, criado ali numa espécie de catolicismo espiritualizado, que não tem uma estátua de Jesus, mas tem um Jesus montado na cabeça, que fica ali, só Jesus, só Jesus. O próprio Jesus diz que temos que estar sendo conduzidos pelo Espírito para que possamos ter a comunhão com Ele, né? E assim, na coinonia do Espírito, para ter a graça do Senhor Deus e Pai, mesma coisa. Só que essa dimensão, quanto ao Espírito Santo, a maioria dos cristãos, quase absoluta, não sabem nada sobre o Espírito Santo. Ou o que sabem está absolutamente equivocado. E a sua vida que rege o tempo inteiro na sua teologia, de acordo com ele mesmo. E assim ele vai levando. Às vezes não gosta de igreja, às vezes gosta, às vezes sai das igrejas, às vezes fica em células ou grupos por aí, né? E não consegue perceber a revelação do Senhor, né? Mas não consegue impedir o Espírito de falar e chamar. Ouça o Espírito, disse Jesus. Quem falou isso, ouça, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aos chamados, foi Jesus que falou, né? Jesus que falou a João, João, escreve aí, porque agora o pessoal vai precisar ouvir o Espírito Santo, né? Então, esse é o ponto que a gente tem chamado de ponto de divergência, né? Porque onde a convergência deveria acontecer, que é nessa palavra do Senhor, as pessoas geram as suas divergências, né? E ficam cada um seguindo no seu próprio rumo. Bom, irmãos amados, queria compartilhar isso com vocês, aqui na casa do André, da Letícia ali, que estão aí, né? E pensando nesse tempo de celebração, quer dizer, como nós chegamos até aqui e como nós vamos continuar a nossa vida de uma verdadeira celebração. Assim, né? Andando no Senhor, né, irmãos queridos? Irmãos amados, Deus abençoe vocês. Estamos orando para que agora nós devemos voltar para Florianópolis no domingo de manhã. Então, peço que orem pela viagem, né? Acho que vamos sair lá de Viracopos umas 9h30 e esperamos estar juntos com os irmãos novamente no domingo à noite, né? Domingo à noite, 7h. E assim o Senhor guarde vocês, Israel, Deus abençoe cada irmão que estivemos juntos aqui nesse tempo. Deus fortaleça vocês a ter aquele temor, aquele amor, aquela relação dirigida pela preciosa graça do Senhor nosso Deus e Pai, né? O amor do Senhor nosso Deus e Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, que as manifestações do Senhor nosso Deus aconteçam em nossas vidas pela ministração da comunhão do Espírito Santo do Senhor, né, em nós. Então assim nós vamos seguindo numa obediência de corpo, obediência em amor, em fé, em esperança, nessa relação, né? É muito, de alguma forma, como Paulo falou, é puro e simples. E talvez, por isso, ele disse também que eu tenho receio de, assim como Adão e Eva foram enganados lá no Éden, também o coração de uma grande parte de cristãos sejam assim enganados por Satanás em alternativas, né? Mas o Senhor seja gracioso com todos nós, nos abençoe, cada um dos irmãos. Qualquer coisa, vamos entrar em contato. Por favor, podem falar com a gente.
estamos aqui orando por vocês. Deus abençoe, queridos irmãos, muito grato e até mais. Né? Então, Deus abençoe, queridos.